boa. Boa noite Brasil, boa noite Portugal, Moçambique, Angola, boa noite mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Empreender para Crescer. Eu que vos falo, Azenaida Miguel, e hoje o nosso programa é especial porque nós temos um convidado e este convidado vai nos falar sobre ele que é, como eu posso dizer, ele é produtor de cinema, de novela, e hoje ele está aqui para falar sobre o que é empreender, crescer dentro daquilo que é o cinema. Eu começo já aqui por agradecer a todos que estão presentes, todos aqueles que fazem parte deste núcleo de empreender para crescer, todos aqueles que estão presentes neste momento, nós que estamos aqui ao vivo, para você trazer mais uma conversa no Empreender para Crescer. Este programa é muito especial porque vamos mostrar como é que a arte também é uma forma poderosa de empreender para crescer. Significa transformar dentro do trabalho, transformar visão em obra e transformar ideias em impacto. E o convidado de hoje, nada mais que Adilson de Souza. Seja bem-vindo, Adilson de Souza, no programa Empreender para Crescer. Boa noite, um abraço aí a todos, povo de Angola. Deixo aqui meu abraço do Brasil para vocês e fazendo parte dessa história também sobre o empreendimento e também falar sobre o documentário que foi dirigido por mim aqui no Brasil sobre o mestre Tonho Matéria. Um abraço para vocês todos aí de Angola. Em breve estarei aí com vocês. Muito bom. Hoje temos esse tema que já sabemos que é empreender para crescer e o nosso realizador, Adilson de Souza, que vai falar sobre isso. Adilson, tem aqui as primeiras perguntas que começo a fazer. Um realizador que empreende na criatividade, com a sua história entrega pública com prazer e receber hoje o Adilson. Como foi o caminho do mundo do cinema? O caminho é um pouco árduo, né? Mas quando a pessoa tem determinação, força de vontade e acredita no seu potencial, independente de ser o cinema ou em qualquer outra área, se você tem determinação, foco e, acima de tudo, procurar se especializar, procurar sempre estar aprendendo para que você possa passar o melhor naquilo que você está focado a fazer. Isso aí você vai em frente. Vai ter as dificuldades, vai ter os contratempos, mas tendo os contratempos e as dificuldades, a pessoa só não se deixa se limitar. Segue em frente, pede força a Deus e tudo dá certo. Muito bom, Adilson. E é também outro aqui. Sempre foi o seu sonho ou foi um processo de descobrir e empreender no seu talento? Eu sempre tive um sonho. Minha carreira começou assim. Eu, desde criança, comecei jogando futebol, depois fui para dança, depois fui para o Muay Thai, para luta. E o cinema, na escola, eu sempre apresentava peças. A primeira peça que eu apresentei foi Memórias Póstumas de Brás Cuba, de Machado de Assis, e uma outra peça de um livro de
Graciliano Ramos, que era para falar do povo nordestino, que é um povo sofredor, é uma área do Brasil que o pessoal sulista discrimina muito. Então, eu fiz essas duas peças quanto estudante, e aí fui pegando gosto pelo teatro, depois na dança de salão, que eu me apresentava todo final de ano em teatro, e aí fui pegando gosto, e quando entrei no audiovisual foi por acaso. Eu entrei só para fotografar e ser cinegrafista, filmar só. E aconteceu eu estar em um evento com o Tonho Matéria, e eu aí chamei ele e falei assim, Tonho, eu conheço o Tonho há 25 anos, mas a gente não tinha muito contato. Aí nesse dia, nesse evento, aí eu falei com ele, Tonho, eu tenho uma ideia de fazer um documentário. Nós, como os negros, vemos de um bairro periférico, e para mostrar que mesmo sendo negro, mesmo tendo as dificuldades, se você foca em estudar, que é o papel principal de uma pessoa é a educação. Então, quando você foca em estudar, você sabe que os caminhos, as portas vão se abrir. Só depende de você, da pessoa. E aí ele falou assim, topo, ninguém nunca fez nada referente a isso. Aí, isso no dia 13 de maio, quando foi no dia 14, sentamos em uma reunião, eu, ele, mais três, um professor e mais dois colegas que faz curso comigo, um se chama Sérgio Ramos e a outra se chama Camila Chagas. E Camila Chagas foi a editora desse documentário, ela que faz a edição, e Sérgio deu suporte nas gravações, na parte de áudio. Aí eu não imaginava que ia para a TV, aí teve uma festa de gala no dia 27 de agosto, em uma TV aqui, que é a TVE aqui da Bahia, e Tonho conversando com o diretor, e o diretor conversou comigo, disse que ia colocar na grade da TV para passar, para mostrar para as pessoas que, tendo foco, determinação e estudo, a pessoa vence, independente de ser negro ou branco, o que for. O importante é educação, que é a arma de tudo. Muito bom, Adilson. Realmente é uma história muito cativante, sabendo que o Tonho faz parte e levando a história do Tonho Matéria. Eu também conheço já o Tonho, começo já a dar aqui um abraço muito forte para o Tonho, meu amigo. Essa história vai ser uma história muito grande, falar que a vida do Tonho, não é, do princípio ao fim, e será de muita relevância para muitos saberem da história do Tonho Matéria. Para muitos, a arte parece glamour, Adilson. E nós sabemos que existe muito esforço e coragem. Em que momento apercebeu-se que precisava de empreender nesta área? Quando eu tive essa possibilidade de mostrar esse documentário na TV, e aí eu falei, agora meu foco vai ser viver pelo lado profissional. E na direção, eu sou muito exigente, não só na direção, em tudo que eu faço. E às vezes quem está de fora acha que aquela exigência possa ser uma arrogância, não, mas uma exigência para ser uma coisa profissional. Sem profissionalismo, sem dedicação, ninguém vai para lugar nenhum. Muito bom, Adilson. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir, Adilson? Adilson? Consigo, estou conseguindo ouvir. Estou conseguindo. Consigo te Muito ouvir. bom. Muito bom falar. Sim, sim. Obrigada. É uma frase aqui que eu digo sempre. Isso mostra perfeitamente o sentido da rádio. Quem empreende naquilo que acredita, cresce. Essa é uma frase que eu deixo aqui, que quem empreende naquilo que acredita, essa pessoa cresce. A criatividade também é empreender, transformar, imaginar a realidade. Agora tenho mais aqui uma pergunta, tenho mais várias perguntas. Criar novela ou filme exige uma visão muito grande, Adilson. Como nasce uma ideia na sua cabeça e como ela se transforma em produção? A ideia, às vezes, você tá imaginando aqui, tipo, você está em casa, imagina uma situação e começa a criar um roteiro, começa a criar aquela história, e aí, em cima daquela história, você pode fazer com que quem vai assistir possa mudar
sua vida, sua forma de vida, em cima daquela história que você quer colocar, que você quer mandar. Colocar para que as pessoas vejam e se inspirem. Muito bom. Realmente as histórias têm de fazer com que nós ficamos inspirados daquilo que nós vemos. E as novelas, os filmes são o sentido da emoção que nós levamos daqui de dentro para fora. Esse processo é uma forma também de empreender, Adilson? Sim, é uma forma de empreender, sim. Tudo na vida é um empreendimento. Agora, passa seu empreendimento quando você tem foco. Se você tem um foco, a pessoa tem um foco, aquilo que pode ser uma ideia criativa pode virar também em um produto para que você possa, em cima desse produto, você criar outras e outras histórias e seguir em frente. Muito bom, realmente. E quais são os maiores desafios de quem empreende na arte, Adilson? Falta de apoio que a pessoa não tem, principalmente quando você não tem um investimento, que tudo é investimento, tudo é gasto, é custo, a falta de apoio e também a falta de compromisso dos governantes, que às vezes tem uma pessoa que pode empreender e crescer e fazer com que até o país cresça também a nível de mundial, mas eles não investem, não procuram investir, não procuram educar também a população, para que a população possa ter uma profissão, algo para que não venha só depender do governo. O governo é essencial, mas o fato mais essencial para um cidadão é ele poder pescar o peixe. O que é pescar o peixe? Ele aprender algo, em cima daquele algo ele sobreviver. Muito bom. Na realidade, também é um ponto estratégico também, porque nós precisamos investir para crescer. E há aqui um ponto, Adilson, e como é possível crescer mesmo na indiferença, na dificuldade? Ouvindo várias reparações como empreender na arte, também é disciplina, é entrega e inteligência emocional. Como este processo todo da dificuldade, mesmo na dificuldade, você está alinhado naquilo que é o teu objetivo. É, é não deixar os problemas, as dificuldades te abater, mesmo quando você se sentir que está abatido, não demonstrar aquele abatimento para quem está ao seu redor, sempre mostrar força e seguir em frente. E principalmente, sempre estar pedindo força a Deus, porque sem Deus não tem como prosseguirmos e ir em frente. Na realidade é isso, precisamos ter também esse foco em Deus nas nossas vidas para que nós possamos dar uma continuidade àquilo que é o nosso projeto. E eu costumo dizer que a atitude é que constrói o caminho. E então quero pedir ao nosso convidado qual é a atitude que um jovem deve ter para empreender na área de audiovisual e crescer. A atitude, a Zenaide, é sempre seguir, como acabei de dizer agora há pouco. Não desistir Uhum. nunca. Você vai chegar, vai ter pessoas que sempre vão ser do contra, sempre vai te dizer, isso não vai dar certo, se eu fosse você não faria isso. Então, siga o caminho que você acredita que você pode fazer, a não ser que pode chegar a ter algumas situações que não pode dar certo, sim, mas se aquele não deu certo, tente de novo. Se possível, tente uma, tente duas, tente três, até conseguir. É só não desistir, em qualquer área. Só desista se não Muito tiver jeito mesmo. Muito bom. Eu tenho mais aqui uma palavra que eu vou dizer, mas vou citar aqui. Maravilhoso é empreender para crescer. Começa com atitude. Para você empreender, é preciso ter atitude. As suas histórias chegam a milhares de pessoas. Como é que o Adilson se vê hoje como um historiador do teatro, do Tonho Matéria? Poxa, eu me sinto feliz mostrar a história de um músico, um mestre de capoeira, que ele começou, o foco dele era capoeira. Mas aí, independente disso, no bairro que ele foi criado, que era o Palmiúdo, tinha festa de bairros. Aí sempre o pessoal chamava, chama Tonho, ele sabe cantar.
E isso aí foi um incentivo para ele. Ele seguiu e ele foi o primeiro cantor a colocar a capoeira em palco. Foi o primeiro cantor. E aí foi surgindo sempre quando ele estava no Lodum, ou no Araqueto, ou na carreira solo dele, ele também sempre colocava capoeira. E ele criou um bloco de capoeira que sai no Carnaval de Salvador. E aí foi prosseguindo. Muito bom. E eu deixo mais aqui. Que mensagem Adilson deixa para quem sonha com cinema, mas ainda não sabe começar a empreender? A mensagem que eu deixo é determinação, força de vontade, foco, determinação, força de vontade, foco e, acima de tudo, acreditar no seu potencial, acreditar que pode, porque, como eu acabei de te dizer, Azenaida, vai ter aqueles que eu posso colocar assim uma frase, enviado de Satanás, que vai dizer assim, não vai dar certo. Aqueles pessoas negativas. E essas pessoas negativas, quando vêm ao nosso redor e do nosso lado, a gente só diz assim, oh Deus, tem misericórdia dele, me dá força e eu vou conseguir, independente da palavra negativa ou não. Muito bom. Eu tenho aqui algo. Adilson, quais são os momentos que se sentiu-se constrangido com alguma situação? Qual foi esse maior momento? Quando eu fui conversar com um grande diretor de cinema aqui, ele é um homem muito respeitado no cinema, o nome dele é até Paula Ribeiro. Aí eu fui com um amigo meu conversar sobre isso, aí eu cheguei para ele e falei assim, ô, seu Paulo, admiro muito a sua história, admiro muito o que o senhor é, eu tenho a ideia de criar um filme sobre a história de Tonho Matéria. Aí ele pegou e disse que eu era louco, que para fazer um filme custa dinheiro, e como é que eu ia fazer um filme, qual é a empresa que ia botar um dinheiro para investir em mim, se nome eu não tenho? Aí eu peguei e fui falar a ele sobre uma história de Steve Jobs, que todo mundo botava para baixo, e Steve Jobs se tornou o cara mais rico do mundo, né? Ele aí pegou e falou que eu era maluco e que eu não tinha capacidade para isso. Aí eu disse a ele, ó, sou maluco, vou falar uma coisa, respeito o senhor, mas se o senhor chegou até aqui, Adilson também pode chegar e muito mais longe. Aí o colega que estava comigo, que é isso, eu me senti um desaforo. Então, essa dele ter falado foi o que me motivou e vem me motivando. Aí eu disse a ele, nem que eu demore 1000 anos, mas que eu vou conseguir, eu vou conseguir. O senhor não conseguiu? Por que eu não posso conseguir? Então, as pessoas, independente da posição que esteja, ele tem que ser humilde e saber respeitar as pessoas, porque uma fala, se eu fosse um cara, uma pessoa que não tivesse Deus, principalmente, eu ia me abater. Mas aquilo me serviu de um combustível para que eu possa prosseguir. E eu digo a você, Azenada, vou conseguir no nome de Jesus, porque Deus é Deus, independente da situação. E vou deixar esse recado aqui para qualquer outra pessoa. Pode ser o rei, pode ser o príncipe, que se ele vir com palavras duras, deixa as palavras duras dele, foque, como eu falei, e siga em frente. Em que, independente de qualquer situação, você vai. Se você tem coragem, força, você consegue. É difícil? É. Mas é difícil para aquele que não quer chegar lá. Muito bom, lindas palavras, é difícil para quem não consegue chegar lá. Há um ponto que também aqui eu fico aqui a dizer, Adilson, que a nossa mente é a fonte de riqueza. Onde é que o Adilson, como é que eu posso dizer? Adilson, como é que você coloca a tua mente ou a tua inteligência como fonte de riqueza no cinema? A minha mente, como fonte de riqueza, é criar ó, um, uma forma para que aquela pessoa que está do outro lado assistindo venha se inspirar naquela história e, em cima daquela história, ter a força de vontade e saber, ó, ou se aquele personagem, que às vezes a maioria no cinema é só personagem de ficção, mas mesmo numa ficção você pode colocar um fato
para que, em cima daquele fato, aquela pessoa possa abstrair aquilo e seguir em frente e conquistar o objetivo que ele quer. Muito bom. Adilson, eu fiquei assim a ver algumas coisas no teu Instagram e vi que ganhaste o prêmio. E eu gostaria que falasse muito sobre essa etapa da tua vida do prêmio. Como é que foi? Como é que sentiste estando lá e ouvir que Adilson vem à busca do prêmio? Como é que você sentiu é, toda essa emoção de receber o prêmio dentro do cinema, não é? Sendo um realizador. Como é que você sentiu isso? Qual é a emoção que levou para fora? Fiquei muito feliz. No momento eu fiquei assim, não é nem sem acreditar, eu fiquei assim, digo, Deus, é verdade isso? Muito obrigado, mas isso aí demonstra o trabalho que foi, o foco de toda a equipe que trabalhou comigo, a determinação. Teve momentos de chateação? Teve, mas aquele momento de chateação, procuramos um respeitar a diferença do outro e prosseguir, mas foi o momento mais feliz da minha vida em uma conquista. Muito bom, isso é muito bom porque nós vemos isso hoje no Adilson, no Ed Souza, como é que ele leva aquilo que é a sua carreira como realizador de cinema, de novelas, entre outros campos que ele gosta de imergir. Não é? Há um ponto também muito importante, Adilson, que eu gostaria que vou fazer aqui a pergunta, vou impulsionar um bocadinho. Como é que é a visão hoje do Adilson e a visão de ontem e hoje do Adilson sobre cinema? Ontem eu tinha uma visão que é difícil chegar no cinema, que além de ser um meio concorrido, é um meio falso, é um meio hipócrita, mas mesmo sendo um meio falso, um meio hipócrita, você sabendo, tendo sabedoria, você consegue chegar lá. Porque muitos que te dão um tapinha no ombro, te dão um abraço, diz que você é amigo, na verdade, nem sempre é isso aí. Mas você, com a determinação, o foco e a força, você chega lá e vai, desbrava tudo isso aí, todas essas dificuldades e chega em frente. É só acreditar, como eu falei. Muito bom. Adilson, tem mais. Vamos lá. Ser líder. Líder para empreender, para crescer. Como é que tu te sentes nessa área do cinema, líder para empreender e crescer? Ser um líder tem que saber lidar nos momentos difíceis, saber lidar com as pessoas, porque saber lidar com o ser humano é complicado, mas um bom líder é aquele líder que ele ouve, que ele é maleável na hora de ser maleável, que ele tem que ser duro na hora que ser duro. O duro que eu falo é assim, na hora de cobrar, saber cobrar, para que as coisas possam fluir. Porque um líder, ele não é um líder sozinho. Ele é um líder com um grupo. E se ele saber lidar com esse grupo, com as diferenças de cada um, saber ser atencioso, saber ouvir, e acima de tudo, além de saber ouvir, sentir a dor daquele que está do seu lado, que não adianta você ser um líder, um incomodado seu vir te passar algo e você, faça isso aí, deixa. Não. Tenta conversar, tenta se adequar e a dor dele tem que ser sua dor, para que uma empresa e um líder só cresce se ele também sentir a dor daquele cooperado dele. Muito bom. Adilson, há um ponto também aqui que vamos falar sobre a inteligência emocional dentro do cinema. Normalmente, muitos não têm essa gestão emocional. E que para quem está a entrar neste ramo, que é cinema ou realizador, qual é o conselho que deixa em termos de inteligência emocional ou gestão emocional? É você ser humilde na hora de ser humilde, ser simples, porque a simplicidade é a arma do negócio. E a própria palavra de Deus diz na Bíblia que se a pessoa ser simples, o próprio Jesus diz isso. A simplicidade é a arma do negócio. E com a simplicidade você chega em frente. Há um processo que diz que nós temos que colocar o pé, não é, num sítio mais sereno, mais leve, para que nós possamos também crescer do que você puxar o tapete e cair. Eu gosto dessa frase também porque é muito bonita, Dilson. Eu vou te colocar mais aqui algumas perguntas. Dentro da ética, onde é que as suas
perdem-se mais dentro do cinema se não tiverem um vigor. Se não tiver, não vai para frente. Tem que ter mesmo, e eu volto a dizer que eu estou sempre falando aqui, a determinação. Sem determinação, não pode, mesmo você tendo vigor, mas não ter determinação, não vai adiantar de nada. Tendo vigor e tendo a determinação, aí vamos chegar lá sim. Mas, Adilson, normalmente temos muitos que agora, muitos jovens que estão a entrar dentro do cinema e não têm aquele perfil, a ética, né? De estar lá e de se posicionar. Para empreender, para crescer, qual é o conselho que dessas pessoas que precisam se posicionar, precisam ter a ética para que possam ter um caminho de sucesso? O mais fundamental é como você acabou de dizer aí, a ética. Sem ética, ninguém vai para lugar nenhum. A pessoa pode construir um caminho, pode achar que está tudo dando certo, mas na hora certa, a falta de ética, um dia a pessoa pode cair para trás e aí desandar tudo. Então, o fundamental é ética, honestidade e, acima de tudo, o respeito. O respeito é primordial também. Além da simplicidade, o respeito, saber que, da mesma forma que você chegou em uma posição, a pessoa também pode cair, porque a arrogância, a prepotência não leva ninguém para lugar nenhum. Mas, Adilson, alguma vez, eu não sei, né, porque eu vejo que fizeste o filme do Tonho Matéria e também veio o teu processo, já pensaste também em fazer novelas, em fazer, como é, tem outros programas, não é? Fazer programas, novelas e... Novelas. Sim, novelas, e também tem, como é que é as pequenas novelas, como é que falam? Prontos, para quem pensa fazer novelas, não é? Já pensaste nesse processo de como queres levar daqui em diante o percurso de realizador? Novelas, eu não vou dizer a você, o meu foco agora é mais o cinema, é mais filmes, uma minissérie, possa ser futuramente, possa vir essa ideia de fazer novelas. Aí vou deixar na mão de Deus aí para que Deus possa direcionar, mas é uma ideia que pode vir futuramente. E o foco mesmo no Muito momento agora é o cinema mesmo, filme, minissérie, série, mas a novela é um assunto que pode vir para o futuro. Muito bom. Adilson, já pensaste em outras visões, né, para quem quer empreender, para crescer, construir um legado, porque já estás a construir teu legado, um legado ainda maior, além fronteira, como entrar nos Estados Unidos, levar aquilo que é a matéria, porque já sei que vocês querem trazer para Angola a história do Tonho Matéria, mas eu tenho a certeza que vocês também querem levar além fronteira. Qual é o processo, todos esses que vocês estão a pensar na vossa visão para empreender, para crescer? O foco, Azenada, de Adilson é esse aí. Tem pessoas que pode dizer assim, esse cara é louco, mas como eu sempre estou dizendo aqui, esse filme, esse longa que eu e a equipe pretendemos fazer para chegar, se possível, chegar até em Hollywood, para disputar uma premiação, alguma coisa assim. Eu creio, eu tenho força de vontade, acredito que possamos chegar lá. E não é só se limitar só no Brasil, se limitar, além disso, no Brasil e no mundo todo, e principalmente na África, né? Que a África é minha ancestralidade, é o local onde meus bisavós, tataravós vieram para aqui para o Brasil, né? Que eu sou negro, me orgulho da minha cor, não tem coisa mais importante, independente de cor ou raça, nós todos somos seres humanos, mas meu orgulho de ser negro, e digo a você, no nome de Jesus, há de chegar ainda nos Estados Unidos, na Europa e no continente africano.
Há uma visão muito grande, é realmente uma visão muito grande e é uma visão que todos nós devemos ter. Pensar além daquilo que nós queremos. Adilson, para os jovens hoje que estão a vir agora, esses jovens que precisam ter essa força, essa resiliência naquilo que é empreender, naquele bocado que ele tem, qual é o conselho, é o processo, as ferramentas que a Dilson dá para os jovens nesse momento, para que eles possam ser grandes empreendedores amanhã e possam deixar legados também um dia? Não desistir nunca. Mesmo como eu falei agora há pouco, mesmo que quando aparecer alguém dizendo que não vai, que não dá, não desistir. Não desista, segue em frente, tome a primeira pancada, a primeira queda, levanta e segue em frente. E, Adilson, mas aqui, vamos lá. Existem, assim, as ferramentas necessárias. Porque eu quero que o Adilson nos diz as ferramentas que o Adilson também conseguiu, não é? Obteve em ti, para que hoje o Adilson seja esse homem que tu és, esse realizador, este homem que conseguiu pegar o Tonho Matéria, a história do Tonho Matéria, realizar-se, fazer-se acontecer. E esse jovem precisa dessas ferramentas. Quais são? A primeira, a confiança. A segunda, a credibilidade. E a terceira, saber ser flexível e acessíveis a algumas mudanças, que às vezes no momento de uma construção pode acontecer uma mudança e você tem que ser flexível para tentar se adaptar para que aquela mudança possa ocorrer e o que você está pretendendo fazer dá tudo certo. Muito bom. A outra pergunta também que eu vou lançar. Adilson, existe aquele preceito que o jovem precisa ter para ser um realizador ou para ser um grande jovem, né, dentro daquilo que é o teatro. Como é que ele deve se revestir ou investir para que ele seja essa pessoa? Procurar sempre estar se aprimorando, procurar estar sempre estudando e focar, ter foco. Estudar, focar e prosseguir. Muito bom. Agora, mais outro ponto, Adilson. Vamos lá às nossas perguntas, não é? Porque os jovens precisam saber para que eles também possam ter essa força, essa resiliência, para que eles possam também ser essas pessoas de grande legado, para que eles possam também ter uma visão ampla daquilo que é a vida, ou seja, daquilo que é o profissionalismo, daquilo que é empreender. Porque para empreender, para você crescer, precisa empreender. É difícil empreender Isso. e crescer. Então, é necessário que os jovens tenham esta visão. Agora, Adilson, para quem, por exemplo, nunca pensou, não é? Ele não teve esse foco de ser realizador, mas ele cai no ramo do realizador, para ser realizador, para fazer filme. É preciso paixão, é preciso amor. O que ele precisa mais além disso? Paixão, amor, saber o que quer, que não adianta a pessoa cair, que ninguém cai de paraquedas, em qualquer situação, em qualquer profissão. É a determinação, o amor, o carinho pela aquilo que faz e acreditar sempre naquilo que a pessoa se predispôs a fazer. Fazer. Muito bom. E há um bloco, nós vamos fazer assim, há uma pedra no tropeço para pessoas que não queiram, há uma pedra que não permite com que as pessoas não consigam. E essa pedra é a preguiça mental. Adilson, como é que nós vamos destravar a mente de um jovem que quer empreender, mas ele tem uma preguiça que não permite com que ele empreenda? Quais são os conselhos, as ferramentas que o Adilson dá para esse jovem empreender e ter sucesso, ou seja, empreender para crescer? Deixar a preguiça de lado, mesmo que a preguiça venha. Você acha que quando era para gravar em 7 dias, nós passamos 1 mês e 20 dias gravando. Só que às vezes batia o desânimo, mas não deixar o desânimo te abalar e te afetar. Mesmo que o desânimo venha, siga em frente, força, e não deixar abater.
Muito bom. Agora há outro processo, há outro ponto. A Dilsa, por exemplo, essa pessoa não tem como, não é? Porque normalmente nós entendemos também aquele processo, que é o processo que nós não temos condições para que possamos realizar aquilo que são os nossos desejos. E normalmente tem muitos jovens que precisam desta energia e ele não tem como. Adilson, tu vieste da periferia, sabes qual é o processo? Neste momento, no programa Empreender para Crescer, quais são as ferramentas, os tópicos, as lições que a Dilson dará a um jovem que vem da periferia, que vem do sofrimento de uma mãe que sai de manhã e precisa dar de comer ao seu filho e não tem como dar estudo ao seu filho. Qual é o conselho que o Adilson deixa para esse jovem? O conselho que eu deixo é ele não se deixar abater, não se deixar enfraquecer, mesmo no momento, nas dificuldades, porque é na dificuldade que um grande homem vai em frente. Porque quando você vê, não adianta você estar num momento bom, que aí você não vai sentir nada, mas quando você está num momento difícil, e às vezes quando muitos não acreditam em você, e você se determinar, dizer, não, vou chegar lá, vou conseguir, determinação. A palavra fundamental para isso aí é determinação. Muito bom. É na determinação que eu pego esta palavra. Adilson, qual foi o momento que tiraste a lágrima e disseste: eu preciso vencer para crescer. Eu preciso dar o meu melhor, mas com lágrimas nos teus olhos. Quais foram esse momento que bateu esta euforia, bateu este sentimento emocional da dor, da angústia e do processo de querer vencer? Quando eu fui um filho, que eu fui, minha mãe biológica, ela me deu para uma família com 15 dias de nascido. Então, a determinação é essa. Você vê as suas dificuldades, vê os problemas que você veio passando, e eu sempre acreditei que um dia Deus ia me dar essa força e ainda não cheguei em lugar nenhum. E sei que Deus está abrindo essas portas e eu vou chegar lá pela força de vontade e pelo que eu creio no Deus que eu sirvo, que é o Deus do impossível. Pode ser impossível para o homem, mas para Deus não. Então eu vou chegar lá com minha determinação, minha força de vontade. Muito bom. Estamos a chegar ao fim deste programa que mostrou que empreender não é só abrir negócio, é abrir caminhos. E o cinema e o povo é a prova disso, que empreender na criatividade cresce na sua carreira e inspira o mundo. Quero agradecer a todos os convidados e a todos presentes, a todos que tiveram presentes, que tiveram a ver aqui, que vão ver o nosso programa Empreender para Crescer, e o nosso convidado Santos, aqui está presente, Santos Silva, que está de Souza, perdão, que está presente no nosso programa Empreender para Crescer. Estamos na reta final do nosso programa, mas o nosso convidado vai deixar aqui um trechinho para nós. Um Adilson. abraço a todo o povo da África, a todo o meu povo, que a África é minha casa também. Deixar um grande abraço para vocês aí, que acredite que Angola também é um país maravilhoso, que eu conheço por pesquisar. Amo vocês aí da África, e principalmente de Angola. E deixar um grande abraço e que saiba que, independente da dificuldade, independente de qualquer coisa, você consegue. Só acreditar. E deixo um grande abraço para todo o povo de Angola. E para você também, Azenada, um grande abraço. Obrigado por essa oportunidade. Só tenho que agradecer a você. E em breve, a Zenaida aqui no Brasil. Sim, sim. Mas antes eu quero que o Adilson, estamos mesmo na reta final do nosso programa e já para agradecer a todos por estarem presentes, o Adilson também. Muito obrigada. O nosso programa Empreender para Crescer, estaremos sempre todas as quintas-feiras no mesmo horário, que é 19 horas do Brasil e 23 horas em Angola. Eu que vos falo, essa angolana, a Zenaida Miguel, estarei sempre convosco aqui com vários
convidados, e o nosso convidado Santos Adilson de Souza é um dos convidados aqui para falar deste tema, que é ser realizador de cinema. É uma muita honra e um prazer estar convosco, e um prazer enorme de fazer parte da nossa equipa, fazer parte desse núcleo de convidados do programa Empreender para Crescer. Então, muito obrigada a todos aqueles que fizeram parte, muito obrigada a todos que assistiram, e deixem lá os vossos comentários, porque nós precisamos que vocês comentem e falem. Então, desejo para todos vós uma boa noite, boa tarde Brasil, boa noite Angola e o mundo. Muito obrigada desta vossa querida Azenaida Miguel. Boa noite, Azenaida. Nosso programa ele chega a ter 40 minutos, não é que dizem 40 minutos, mas eu já estou 40. a ver que vai além. Mas eu estou a ver aqui que vai além, não é? Mas não faz mal. Adilson, nós estamos aqui, é um prazer enorme, realmente é um prazer enorme. Acho que ele vai até 45 minutos, porque disseram 40, mas acho que vai se estender mais. Então, se vai estender mais, nós vamos aqui aumentar um bocadinho mais aqui as nossas perguntas. Adilson, como o programa vai chegar mesmo, tem que chegar, não é? Não estamos a nos despedir, nem vou me despedir de vocês agora. Adilson, eu gostaria de saber mais. A este processo todo daquilo que é o núcleo de ser realizador, como é que é isso, essa vantagem toda de estar com outros realizadores e fazer acontecer aquilo que é o vosso trabalho no núcleo do cinema? Sempre você está do lado de pessoas que vivem o cinema, para você estar aprendendo mais e crescendo mais. Sempre procurar sempre estar no meio dessas pessoas, para você poder agregar mais ferramentas em cima do que você pretende criar para o futuro, aprender mais com pessoas que já têm uma história no mercado. Muito bom. E na realidade, isso é muito importante, porque nós temos que ter essa vantagem toda de estar com nossos colegas, também outros realizadores. Adilson, aquele assim, qual o famoso, que, além do Tonho Matéria, assim, qual outro famoso que você tiveste e disseste, uau, eu cheguei até aqui. Como é? Como é que foi esse processo? Qual é um dos outros famosos que já tiveste como realizador de cinema e dizes, uau, eu estou aqui com esse realizador, eu estou aqui com este homem famoso, hoje eu consegui também estar com ele, falar com ele e gravar uma matéria com esta pessoa? Uma delas é a filha do nosso cantor, que é um cantor conhecido mundialmente, que é Gilberto Gil. Eu fiz um estágio no MAN, aqui, que é o Museu de Arte Moderna da Bahia, e Dona Marília Gil, lá, ela é a diretora-geral. Então, foi bom para mim conhecê-la, e algumas conversas que eu tive com Dona Marília, algumas coisas assim que ela falou, eu aprendi muito também, que é Marília Gil, a filha de Gilberto Gil. Não só Dona Marília Gil, como outras pessoas também. O presidente do Olodum, João Jorge, na entrevista, quando eu fui fazer o documentário de Tonho, conheci. Dona Vera Lacerda, que é a presidente do Araqueto também, eu conheci. E são pessoas que têm uma história, um legado, e isso a pessoa aprende. Não só com esses três que eu falei, né? Dona Marília Gil, a filha de Gilberto Gil, João Jorge e Dona Vera Lacerda, a presidente do Araqueto. Muito bom. E é muito bom mesmo quando nós estamos nessa amplitude toda, e nós também estamos nesse processo de reconhecimento. Então, para aqueles jovens também, nós que estamos aqui, queremos empreender, não é? Saibam que é necessário isto, é preciso foco, determinação e muita resiliência para que você possa conquistar também aquilo que é o teu legado, conquistar também aquilo que é a tua presença, conquistar aquilo que é o teu palco e conquistar aquilo que é a tua fala. Adilson, há um ponto, é preciso comunicar, é preciso saber qual é o processo que as pessoas precisam para comunicar e serem assertivos naquilo que é o seu processo dentro daquilo que é o cinema, dentro daquilo que é ser o realizador, o realizador, pronto, cinema, realizador. Como é que é esse processo todo? Se você, como eu falei logo no início, se você tiver um apoio, porque o cinema ele não vai sem apoio. Você tem que ter apoio, o cinema é uma área que custa caro,
para você fazer qualquer história, criar qualquer história, fazer qualquer coisa. Então, você tendo um investimento e tendo apoio, aí as coisas podem se realizar e pode acontecer também. Bom, eu acho que agora nós estamos na reta final. Agora estamos na reta final. Muito obrigada, Adilson. Acho que estamos na reta final. Então, para quem quer me seguir, é só no Instagram, Asdaida Miguel, e no Facebook, Asdane Leidani. Sigam também aqui o Adilson de Souza, também é só no Instagram, que também é Adilson de Souza, não é? É Adilson. É isto aí. É Adilson Souza. Souza, aí tá. Então, olha, Adilson, que está a se esticar mais. É porque a conversa está boa, porque está a esticar sim. A conversa está muito boa, isso é muito bom, porque já são aí 45 minutos, não é? Nossa conversa te estica. Então, acho que nós vamos chegar provavelmente até os 50. Então, nossos caros telespectadores, todos aqueles que estão nos ver, realmente está a ser muito bom estar aqui com o nosso convidado, porque aqui estica que estica. E esse é muito bom. Eu já disse, deixem lá os comentários, tá? Deixa vossos comentários, vai ser muito bom, porque nós vamos ter também outros convidados, e quanto mais comentários você deixa, também para nós muito bom. E também coloca o vosso like, tá? Os vossos likes também, será muito bom naquilo que é o nosso processo daqui, que é o nosso programa Empreender para Crescer, que é todas as quintas-feiras, no horário 19 horas do Brasil, 23 horas em Angola. E para todos aqueles que nos vejam, também deixam lá Moçambique, Portugal, vá lá, deixem o seu like, compartilhem também, e vai ser muito bom, porque falar sobre cinema, falar sobre Adilson de Souza, será muito bom para aqueles que precisam saber como empreender dentro do cinema. Então, Adilson, eu vou lançar mais aqui. Como foi o processo da família vendo Adilson hoje? Olha, já vamos. Não, Adilson. Oi. Olha, já mandaram aqui o oi. Então, nós vamos já mesmo nos despedir. Adilson só vai fechar um trechinho bem rápido, aqui falar como é que foi a família e eu vou me despedir mais uma vez. Adilson, eu dou já a palavra, porque já vão fechar o programa. A família ficou feliz, ficou alegre e eu só se senti orgulho de tudo que aconteceu. E um beijão para vocês aí da África, para Angola. Um beijão. Amo vocês, Angola. Muito obrigada, Adilson. E muito obrigada a todos por estarem presentes, tá? Coloquem um like. Muito obrigada. E nós vamos nos ver mais na próxima vez, no próximo programa, na quinta-feira, Empreender para Crescer. Então, eu só tenho que desejar para todos vocês uma linda noite. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Angola, Moçambique, Portugal. Muito obrigada mesmo, porque o programa vai fechar com este sorriso desta angolana que vai estar sempre convosco, todas as quintas-feiras. Eu que vos falo, a Zeneida Miguel. Sigam-me nas minhas redes sociais, dão os likes e coloquem lá as vossas perguntas e também aquilo que vocês acharam no nosso programa, porque o nosso objetivo é crescer, mas para isso temos que aprender, temos que molgar e sermos excelência naquilo que nós fazemos diariamente, é levar informação para vocês. Então, só tenho que dizer assim, muito obrigada, mas ele não termina, tá? Ele está sempre a rodar.